Oi pessoal, recadinho rápido. Uma semana atrás eu participei junto com o Rafael Teixeira da Gazeta do Imigrante, que é um podcast que ele convida pessoas que vivem fora para contar suas histórias e tudo mais, e lá eu falei um pouco de como funciona a vida no Chile, como foi minha adaptação, histórias e causos da minha vida. Se vocês quiserem ouvir, eu acho que é um podcast bem legal, eu acho que a entrevista ficou muito boa, então vocês podem procurar a Gazeta do Imigrante no Spotify, iTunes, Google Podcasts, no YouTube e nos principais agregadores de podcast. E também no Instagram, você pode procurar o @agazetadoimigrante. Ah, muito burro eu. O número do episódio que eu participei é o 41, tá? Então é isso e vamos ao episódio. Oi, eu sou o Caio do Refogado. Oi, eu sou o Ricardo do Marsaia. E esse é o Na Pressão, um quiz divertido sobre comida e cozinha, juntando os dois podcasts, o Marsaia e o Refogado. Hoje convidamos o professor universitário, podcaster, drag queen, youtuber e comunista! Danilo Carreiro, mais conhecido como Dimitra Vulcana. Dimitra estreou seu podcast, o HQ da Vida, que hoje se chama Hora Queer, um podcast LGBTQI com recorte anticapitalista, feminista e também marxista. E além do Hora Queer, temos o Doutora Drag, que é tanto um podcast quanto o seu canal do YouTube. Agora sim, fala pra gente, Dimitra. Fiquei empolgado na hora que falou comunista! Eu falei, agora é a hora de entrar, né, gente? Quem vem olhando esse tanto de coisa deve pensar, nossa, essa drag não dorme, não tem vida social, não tem tempo pra nada. É um pouco verdade, mas também a gente tem um projeto que ele funciona coletivo, né? Por trás lá do canal existem outras pessoas que trabalham comigo e elas trabalham comigo graças às pessoas que apoiam a gente nas plataformas aí, né, de apoio e tudo mais. Então, é um trabalho bacana. O Hora Queer, ele é coletivo. O Hora Queer, inclusive, hoje, quem produz o Hora Queer, na verdade, é a Alice Santos, que é a nossa produtora e editora, então ela que tem feito aí um trabalho primoroso. Eu só vou lá, igual o artista que senta e lê o texto e sai e depois pega a novela pronta, é mais ou menos isso. A Alice que é a nossa produtora oficial agora. Que bom, que legal. Então, é isso aí. Tá preparada? Vamos lá! Eu estou sentindo uma pressão, né? Já chama na pressão, então já vou te contar como que é meu sentimento que eu tô aqui. Quer dar um leve... É bom que é sempre surpresa, né? Disclaimer, eu quero, porque o que vai acontecer? Eu já me imagino nessas situações o que vai acontecer. Eu vou terminar de gravar aqui, aí eu vou deitar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu poderia ter respondido aquilo. Então é isso que eu tô pensando que vai ser a sensação de gravar com vocês. Olha, da última vez, o último podcast que a gente gravou, me chamaram de o conservador da coxinha. Isso, né? A gente vai chegar nessa pergunta. O Caio é o fiscal culinário mundial da BNT gastronômica, sei lá, cara. Não, cara, eu só acho que se você coloca, sei lá, morango e chocolate numa coxinha, só porque tem um formato de coxinha, não é uma coxinha, cara. Não vou entrar nesse assunto, senão vai ser só sobre isso, cara. Meia hora falando disso. Eu já ia emendar com outra pergunta, mas vou guardar para outro momento, viu, fiscal da coxinha? Beleza. Esperamos. Bom, então vamos começar nossas 10 perguntas aqui pra iniciar o nosso game show Na Pressão. Então eu vou começar, o Caio vem na sequência e a gente vai intercalando. Antes, só uma pergunta pra Dimitra. Dimitra, você é vegetariana? Vegana. Porra, pai, é o nível hard do vegetariano, então. Tá, a gente vai dar uma... Tô aqui, tamo em dupla. Eu sempre fazendo tinha aqui com vegano e vegetariano. Eu ainda sou um vegano vagabundo, porque eu ainda fico falando bacon bits, proteína, carne de soja, sei lá. Mas vamos discutir mais sobre isso. Tá em transição. Vamos lá, então, pra começar, aquela pergunta que eu acho que é aquela que separa o caráter, né, velho? Entre a pessoa boa e a pessoa má, que é o arroz é embaixo ou em cima do feijão? Tem do lado, que é uma coisa que a gente não colocou. O lado é o famoso isentão da política brasileira. Exato. Apesar de que Sabrina Fernandes, que é vegana também, né, e aí marxista, radical, ecossocialista, eu já ouvi ela twittar, eu acho, que ela come feijão ao lado do arroz. Mas feijão, pra mim, historicamente, é embaixo, e eu acho a coisa mais estranha feijão por cima e feijão ao lado faz sentido também. Feijão ao lado não tem problemas, mas feijão em cima, pra mim, é estranho. Eu já vou dar um cheque de mau caratismo aqui. Vai lá. Como? Feijão embaixo?
Você faz uma piscina de feijão no prato? Aquela explicação teleológica, filosófica, que o feijão ele vai por cima porque o caldo ele se esparrama pelos grãos de arroz cozido e tudo mais. Não, not today. Mas assim, sem ter alguma explicação, é costume mesmo, assim, porque eu acho terrível, pessoalmente. Ô, gente, eu já comecei dando bola fora na primeira pergunta. Pra mim, é porque é uma repetição dos costumes. Na minha casa, sempre todo mundo colocou embaixo. Eu conheço poucas pessoas aqui que usam essa como é que fala? Artimanha. Essa loucura que é colocar o feijão em cima. Agora, eu tenho uma desvantagem que acontece aqui em casa, porque aqui em casa a gente faz muita comida congelada, né? Então faz o arroz, faz o feijão, faz as proteínas de soja e tudo mais. E aí, quando é meu marido fazendo todo o processo antes, quando é ele que guarda, aí ele tem a técnica sempre de fazer proteína embaixo, arroz em cima, depois o feijão em cima, só que isso vai ser virado no prato e aí vai voltar para a configuração original. Feijão, arroz, proteína, aí descongela e faz uma salada, alguns vegetais para complementar a alimentação. Então, a geometria culinária. Exatamente. Mas olha só. Se você congela uma marmita e tal, você coloca o arroz e depois o feijão, essa é a ordem mesmo do congelamento? A ordem organizadinha, bonitinha do meu marido. Proteína embaixo, arroz em cima da proteína. Sim. E o feijão em cima do arroz. Sim. Só que na hora de comer, você vai virar e tirar. É a vasilhinha redondinha. Aí você já vai virar e vai cair um redondinho no seu prato, que o feijão vai estar embaixo, o arroz no meio e a proteína em cima. É uma engenharia, Caio. Você pegou aí. Dimitra, mas, na hora da montagem, na hora daquele assemblage dentro da marmita, o caldo do feijão vai todo pro arroz, corroborando o nosso ponto. Exatamente. Então talvez eu como um falso feijão por baixo do arroz, olha só. Ou então um feijão por baixo do arroz invertido, olha só. É um nome chique pra ele, gourmetização da marmita. É gourmet. Tá, vamos lá pra segunda pergunta então. Ketchup na pizza. Sim ou não? Não faço questão. Já pus, mas não a pizza era de questão. serragem quando você colocou? Não, que geralmente eu como a pizza com azeite. E aí acho que fica tanta coisa, muita informação, tá certo, que eu não coloco, não faço questão. Aqui na minha região tem maionese, molho especial, ketchup, tem um monte de coisa de opção, mostarda também. Mas eu gosto de colocar o azeite, aí na hora que eu coloco, já deu a informação necessária, eu como. E eu gosto do sabor do azeite, na verdade. Mas é como se fosse um molho oleoso, né? Não sei. Não, é que o azeite ele realça, por exemplo, ele realça a mussarela, se tiver um oreganozinho ele realça, um molho de tomate, combina bem. Inclusive eu estou passando agora uma vontade, porque na minha cidade não existe pizzaria que entrega pizza vegana, né? Então eu fiz essa transição do ano passado eu passei um ano sem comer carne, né? Não, continuei ainda, eu fiz aquela transição, cortei carne vermelha, frango e tudo mais, aí depois eu fui deixando só o peixe, depois eu cortei o peixe, depois eu fui cortando o ovo, depois o leite, depois para outras questões além da alimentação, né? E aí, quando eu cheguei nesse ponto, não existe pizza pra mim aqui na cidade. Então, eu moro no interior de Minas, mas eu gosto de cozinhar. Então, eu só tô com preguiça de sentar pra fazer uma pizza, mas vai ser a solução por enquanto, então, pra comer a pizza. Talvez com ketchup, né? Porque talvez ela vai ficar mais sequinha. Posso responder. Não, mas depois, tem um molho de tomate. Tem um molho de tomate, tem champignon. Eu gosto com molho de tomate, manjericão e alho, é muito Exato, bom. E tem vários cogumelos, você pode colocar. Tem alguns queijos veganos legais. Eu não sei se o tofu ficaria legal, mas talvez um tofu defumado, alguma coisa assim, né? Queijo de castanha de caju, gente, perfeito. Nossa, eu nunca comi, é gostoso? É bom. Nossa, eu vi no perfil da Bela Gil e ainda fiz a versão fermentada. Você deixa ali fermentar por 16. Na verdade, depois do veganismo a gente aprende o poder da fermentação, né? De várias coisas fermentadas. Sim. Tudo, até a famosa puba da mandioca que a minha avó já fazia desde que eu me entendo por gente, até a puba da mandioca é uma fermentação boa. Sim. E aí o queijo ele fica numa textura pra mim que lembra, na verdade, um requeijão cremoso mais escuro, sabe? Olha só, Um pouquinho mais duro, né, do que um requeijão cremoso, mas tá por aí. Ou então um polenguinho, acho que um polenguinho, tem cara de polenguinho. Nossa, que legal. Eu quero provar uma vez. Eu nunca provei. Eu acho que se colocar levedura ainda com sabor de
queijo parmesão, deve ficar bem queijo mesmo. Esse ainda tô pra testar. Inclusive a castanha de caju chegou aqui em casa e ainda não fiz esse teste, mas deve ficar bom. As leveduras normais do queijo, elas proliferam também nos queijos veganos? Ó, vou falar agora que, enquanto eu falo das coisas lá no Twitter que eu entendo, eu vou agora tirar da informação da minha cabeça. Pode tirar. Aqui estamos pra isso. Eu sei que a fermentação lá da castanha de caju, né, eu não sei o que acontece. Deve ter alguma coisa lá que fermenta, que deve ser algumas bactérias. Mas aquela levedura nutricional que as pessoas utilizam, ela inclusive de ter aqueles fungos, né, acho que são fungos inclusive, além de terem vitaminas e tudo mais, eles são bons para esse processo. E aí é interessante porque já existe ela saborizada artificialmente de várias coisas, bacon, queijo parmesão. Então eu acho que dá pra juntar a receita original de castanha de caju e colocar uma colherzinha ali de levedura e deve dar um tchan na coisa. Olha aí. Fica aí a dica pra você, Bela Gil. Vamos pra próxima aqui, ó. Qual fruta mais combina com a sua personalidade? Essa é diferente. Tem opções ou eu posso falar? Não. Acho que vai da sua cabeça, não tem opção não. Ah, tá. Eu acho que fruta que combina com minha personalidade, eu acho que não seria uma fruta convencional. Eu acho que piqui tem muito a ver comigo, sabe? Rapaz, piqui? Piqui. Talvez esteticamente, pode parecer que não é tão gostoso e tudo mais, sei lá. Eu acho que... E combina com diversas coisas, sabe? É eclético, alimenta bem a população brasileira, pelo menos da região do Cerrado, tem componentes nutritivos. Acho que um piqui cai bem. E a cor é linda. E engana a trouxa também, porque tem vários espinhos dentro. Isso que eu ia falar. Se cutucar demais, talvez pode dar merda. Se você manusear com cuidado e levar bem... Eu não tinha pensado nisso, mas eu adorei o complemento. Vamos lá. Pergunta número 4. Vamos ver qual vai ser. Só um adendo antes de ir para a pergunta número 4. Claro. Quem estiver ouvindo aqui e for, talvez, sei lá, de São Paulo, que aquele menino do apartamento que come só comida industrializada, talvez, e arroz, feijão, ou então macarrão e queijos, piqui é uma fruta do Cerrado. A gente come aqui com arroz, a gente come cru, a gente come com farinha. Agora gourmetizou, né? Tem pastel, tem um monte de coisa já mais gourmetizada, mas piqui é uma maravilha. E é um gosto bem específico, né? Também. Isso que eu ia falar. Forte. É um gosto específico que não é pra todo mundo. Não mesmo, é muito forte. Tem uma galera que odeia pequi, que tipo, come a primeira vez e ou é amor ou é ódio a primeira garfada. E outra coisa, vou até aproveitar que você deu essa pausa, Dimitra, explicar da puba, né? A puba é quando você descasca a mandioca, né? Tira aquela raizinha do meio que a mandioca tem, corta em pedaços e deixa ela fermentando na água. Aí ela vai virar uma massa que você faz várias outras receitas com ela, certo? Isso, bolo de puba é maravilhoso. Esses dias eu aprendi, depois você pegar aquela massa, bater, temperar e fazer tipo uma tapioca, sabe? Uma frigideira e fica também perfeito. Preciso testar. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com a Ieda, que é do restaurante aqui em São Paulo, que chama Casa de Ieda, que ela é da Chapada Diamantina, ela faz a cozinha da Chapada Diamantina, que ela falou que a avó dela fermentava a mandioca pra fazer puba enterrada dentro do rio. Sim, achei bem legal, inclusive. Olha que bacana. Um buraco, uma coisa bem do interior ali da Chapada, onde ela morava, bem legal. Informação X aqui que eu lembrei na cabeça. Aí, bolo de puba é maravilhoso. É gostoso demais. Pergunta número 4. Comida que gostaria de comer um dia, mas nunca teve oportunidade. Agora pensando depois dessa transição vegana, eu não penso mais, mas eu pensava muito, até pouco tempo atrás, comidas exóticas, assim, do Oriente, porque eu nunca tive um paladar restritivo. Qualquer coisa que fosse pra comer, eu comeria. Então, comer aqueles pratos exóticos, tipo aquele peixe que tem aquela tinta que pode matar, sei lá, ou comer baiacu, né? Insetos como gafanhoto, ou comer, sei lá, até aquela sopa de morcego que foi fonte da fake news sobre o coronavírus, comeria. Qualquer coisa, gente. Assim, sobretudo,
isso que pra gente do Ocidente é estranho e que pra outras culturas faz parte do processo, né? Então, eu vejo isso eu tenho uma curiosidade gastronômica. Eu olho pras coisas, eu quero comer, eu fico com fome, assim, eu não tenho restrição. A única restrição minha agora é a restrição do veganismo e tudo mais. Inclusive, eu fiz a transição pro veganismo não pensando, porque isso e aquilo. Eu fui pensando mais entre uma sensibilidade mesmo pelas coisas que eu fui aprendendo, sabe? Sim. Uhum. Eu ainda tô naquela fase que a boca ainda água se eu ver alguma coisa muito gostosa. Ficar nisso. Ô, Dimitra, pra enriquecer... Bom, infelizmente acho que não vai dar mais pra você comer, mas... Pra enriquecer essa sua lista de coisas exóticas, aqui onde eu vivo, no Chile, existe um marisco chamado piure. Ele parece um vômito. Até hoje eu não tive coragem de comer. Eu sou muito dessa questão de comer coisas exóticas e tal, mas o piure eu olho... Ai. Esse não dá. Letra aí pra gente. Piure. Se vocês quiserem dar uma googleada aí, fiquem à vontade. Já dei. Ele é feio na concha e ele é horrível fora da concha. Eu comeria se eu não tivesse nessa fase. Mas ele é feio mesmo. Ele é feio Nossa, demais. ele é horroroso. Parece um maracujá aberto, assim. E quando ele tá na concha, ele tem tipo umas pinças que vai bicando assim, viva. Nossa. Cara, é um negócio louco. Parece uma pedra do inferno quando ele tá na concha. E fora dela parece, sei lá, as tripas do diabo. Tô vendo aqui. Mas olha, depois ele fora parece uma bolsinha estranha, né? Eu comeria. Ele na concha é estranho mesmo, parece uma pedra. É muito estranho. Mas eu comeria. Depois parece mais comum mesmo, fora da coisa. Eu fico imaginando o desespero dos Mapuche quando viram esse e falam: acho que isso é comida. Meu Deus. Vamos para a próxima pergunta aqui, saindo do Piuri. Já tomou feijão achando que era sorvete? Não, tomar não, mas abrir, né, a famigerada vasilha de sorvete e ter feijão congelado. Aqui em casa o costume era sempre congelar feijoada, porque faz em grande quantidade e coloca justamente nos potinhos de feijão. Eu acho que ninguém passou batido dessa tristeza, né? Não, nunca. Sempre. Todo brasileiro acho que já sofreu isso, assim. Todo brasileiro. Olha, e falando de feijoada, essa semana, tiramos aqui da minha cabeça uma feijoada e botamos em prática aqui em casa e deu certo. Bacon bits vegano, shiitake seco, couve-flor cozida e proteína de soja maior. E ficou uma delícia com os toques de fumaça líquida. Caramba. Deixa ali, faz de um dia pro outro. Fiquei contemplado, assim. Aquela proteína de soja bolinha, assim? Aquela PTS bolinha? É ela maior. Aí você cozinha ela com vinagre pra tirar aquele ranço que ela tem, né? Uhum. Depois tudo vai absorvendo o sabor da fumaça líquida e fica uma delícia. O shiitake lembra um torresmo mole, sabe? Um pedaço de bacon, alguma coisa assim. Sim. A proteína de soja, lógico, lembra carne. E a couve, quando você cozinha ela demais, ela quebra. Às vezes fica até em cima, assim, na crosta do feijão, em cima, quando esfria, que lembra aquela gordura que tem na feijoada. Caramba. Só que não tem gordura de nada, não tem gordura. Cosplay de feijoada. É cosplay de gordura, de bacon, de carne, de tudo. Eu não consigo gostar muito dessa PTS, que é uma bolinha, sabe? Eu acho. Não, a textura não encaixa. Eu só gosto daquela que é mais carne moída, assim, sabe? Aquela bem fareladinha, que eu gosto. A outra eu não gosto. A textura, não sei, não encaixa pra mim. Então, eu só gosto desse jeito na feijoada. No dia a dia aqui em casa a gente não come, não, também não. Vai na de carne moída mesmo. Aquela parece bem carne moída, inclusive. Você passa pra refogar com tomate e pimentão, assim, fica igual, assim, sinceramente. Quem estudou em escola estadual a vida inteira comeu isso, né? Rapaz, na minha não tinha nem isso. Exato, minha namorada fala que ela comeu muito, inclusive, daquela bolinha. Na minha nem isso tinha. Na do Caio só piuri, só. Ele comia piuri. Não, porque eu não estudei no Chile, né, caramba? Eu só vivo aqui hoje em dia. Isso. Vamos lá. O que você mais gosta de cozinhar? Ou o que você faz melhor? Meu falafel, meu hummus e meu quibe são maravilhosos.
quibe de abóbora? Eu faço com PT mesmo agora, né? E aí, antes eu fazia com carne mesmo, mas agora dá pra adaptar e fica muito bom. Já testei também com lentilha. Esse de abóbora eu fiz, mas no dia eu acho que eu não estava inspirado, não foi a receita, acho que foi alguma coisa que eu errei a mão. Eu acho que errei a mão no alho, na verdade, no dia, mas o tradicional mesmo, com as PTs de soja, fica perfeito. E eu coloco um creme de cebola, aí é a parte que eu roubo, sabe? Mas dá certo. E eu faço assado, eu gosto de fazer assado no tabuleiro, aí eu coloco no meio cebola, tomate e azeitona, inclusive. Fica... Aquele creme de cebola de saquinho, daquelas marquinhas. Nossa, isso aí tem uma quantidade de glutamato que é. Mas acho que é isso que ajuda. Aí qualquer coisa fica perfeita assim, né? Sim. Eu vou pra pergunta polemista aqui agora. Uva passa no arroz, sim ou não? Olha, eu e meu marido e eu estamos juntos há 11 anos e ele coloca uva passa em tudo, o ano inteiro. A farofa que ele mais faz, assim, é uva passa com... agora ele acrescenta, né, um pouquinho de maracujá e tudo mais, mas uva passa faz parte... Eu não gostava, aprendi, eu acho. Não sei se eu gosto. Não, eu não gosto. Mas é coisas de relação, né? Igual eu acabei inserindo alho pra caramba aqui na alimentação de casa, justamente por causa disso. Brasileiro cozinha com alho. É assim, tipo, a receita pede 3 dentes de alho, você pega uma cabeça de alho. É assim. Aqui em casa também alho não dura muito, inclusive. Não dura. E o problema é que a família da minha mulher quase não come alho, porque a mãe, segundo ela, é alérgica a alho. Só que um dia ela foi pra Espanha, encheu a rabeta de alho e falou: acho que o alho de lá não me dá problema. Com isso. Alho espanhol é diferente, a gente conhece. Rola uma alergia seletiva eurocêntrica. Com certeza, não, porque na Espanha é tudo melhor, né, cara? Até o alho lá. Comer na Espanha é tapas? Eu acho que era tapas, né? São aquelas várias... Sim. Perfeito. Saudades. Tem um bar de tapas aqui que a Rosário odeia, porque ela sempre fica com muita acidez, ela sempre passa mal. Só que tem um bar de tapas aqui, cara, você pede um canecão de 500ml de chopp e fica pedindo, tipo... o protetor de mesa, ele tá com todos os tapas que são disponíveis, que tem disponíveis lá, são mais de 50, e você vai lá, escolhe e tal, esse, tem a foto, tem tipo a descrição e a foto e tal, eu quero esse, aí você pega um, come um, vai tomando a cerveja, aí você pega outro, come outro, é muito bom de verdade, eu adoro, cara. Eu lembro das noites de tapas lá na Espanha, já visitei. Topperson. Vamos lá. De quantas comidas polêmicas você gosta? Essa aqui é aquele pai bola. Azeitona. Muito. Em tudo. Até na empada. Ricardo. Cogumelo. Gosto. Muito. E tenho aprendido a gostar mais, inclusive. Eu adoro. Pra mim, o cogumelo ele poderia substituir a carne, assim. Muito bem. Vai ter algumas que são carne, viu, Dimitri? Então, se você gostava, você pode responder. Tipo, eu vou responder. Vai ser difícil. Eu acho que vai ter algo. Dificilmente vai ter algo que eu não como, mas vamos lá. Vamos lá. Gorgonzola. Gosto muito. Gostava, no caso, né? Na verdade, eu acho que gosto, mas não consumo mais. É melhor colocar assim, né? Adorava molho gorgonzola. Beleza. Ostra. Muito na praia, sempre. Mineiro na praia. Fígado. Nossa, fígado com jiló, gente, ainda. Em Minas já é ganhador do prêmio Comida de Boteco, inclusive. Brócolis. Sempre. Brócolis até hoje. É o meu queridinho. É o que eu sempre compro a mais na feira pra congelar, inclusive. Sempre na geladeira sempre tem brócolis e couve-flor. Coração de galinha. Nossa, esse, eu vou ser sincero... Bateu o coração? Como ainda tô na fase de transição, deu até água na boca. Mas eu era vidradaço com coração de galinha no churrasco. Nossa. Então eu amava e aqui em casa a gente competia. Gente, eu como de tudo, até sarapatel, né? Ih, rapaz, então o mocotó é fichinha aqui. Mocotó é rotina no boteco. Você pede um mocotózinho pra abrir o apetite. Agora é um caldinho de feijão sem torresmo. Aí não tem jeito, né? Vai lá, Ricardo, fala o resto. Quiabo,
Amo, inclusive aqui em casa fez hoje. Pimentão, acho que não sei nem por que tá Tem aqui. gente que odeia. Acho que É foi meio porque mal. pimentão é polêmico, né? Ele costuma estragar as coisas. Agora, pimentão, por exemplo, eu não como mais frango. Mas o único lugar que eu lembro que pimentão estragava era colocar no frango. Ficava muito estranho. Mas Não, pimentão tem seu lugar. Só tem que saber usar. A pior coisa que eu acho é a gente come pimentão cru. Aí eu acho pimentão verde cru, inclusive, realmente a pessoa tem um estômago de avestruz, hein? Sou Joe. Verde cru? O verde cru, porra. Aí Exatamente, o verde cruzinho ainda. diferente. Berinjela. Gosto. Agora, na transição pro veganismo, eu tava fazendo muita berinjela, mas muita berinjela aqui em casa, que a gente ficou enjoado. Tipo, eu tava fazendo demais, que aí gerou um ranço. A última que a gente comeu era um prato que eu fiz, congelei, inclusive, abrimos ele semana passada, mas devemos voltar pra temporada de berinjela de novo. Nossa, berinjela frita, então, você tá doido, é bom demais. Frita, assada, com molho, ratatouille. Nossa, tem tanta coisa que dá pra fazer com berinjela. Jaca. Gosto, e agora vai. Gente, eu moro no interior, mas é triste, né? Eu nunca experimentei até hoje a tal da carne de jaca, né? Que dizem que fica muito parecido com frango, a coxinha e tudo mais. Mas eu amo a jaca como fruta mesmo. E agora eu tô esperando aparecer um dia a oportunidade de comer essa tal dessa carne de jaca. Então, eu comi uma vez na coxinha, eu achei boa, mas não achei, assim, sabe, nada de muito especial, assim, sinceramente. Parece Porque com frango mesmo, igual falam, ou é muita propaganda? Eu acho que parece um pouco, mas sabe, sei lá, é meio que só uma questão de textura, né? E você põe o tempero que você quiser e É que as na pessoas verdade, acham que parece. se você colocar bastante alho e cebola, né? Eu acho que. Sim. Até porque o frango que a gente comia, né? Não tem muito gosto mesmo, então. Tem não, ele é só a textura, inclusive, né? Uma coisa que eu acho. Eu procurei coxinha aqui na minha cidade vegana e achei uma coxinha vegana fitness. Eu falei, vou pedir. Pedi 4, porque não tinha tempo que eu não comia a coxinha. Aí eu mordi a coxinha primeiro, pra começar, ela era assada, não era frita. Aí ao invés dela ser durinha, ela tava mole, parecendo que aquela massa cozida que a gente acabou de montar a coxinha. Eu falei, ai meu Deus, não gostei. Mordi. E era brócolis, aí eu amo brócolis. Mas não quer dizer que a gente vai colocar isso na coxinha e vai colocar igual você coloca na salada, sem sal, sem nada. Sim. Eu teria feito aquilo ali cheio de alho, cebola, colocaria um pouco de batata cozida para dar uma texturinha mais fechada, que é do recheio da coxinha. Aí eu odiei, ainda mais fitness, eu falei, não, eu guardei as 3, eu vou fritá-las o dia que eu vou fritar alguma coisa, eu vou fritá-las de novo, fritá-las de verdade, acrescentar gordura, que eu acho que vai ficar gostoso. Tem uma coisa que tem fitness no nome que é gostosa. Ah, é complicado, né? Eu, por exemplo, uma vez eu fiz coxinha vegana mesmo, pro pessoal do trabalho, que eles não conheciam coxinha e tal, fiz coxinha pra todo mundo, só que tinha 2 pessoas que eram veganas. Cara, eu fiz um esqueminha lá, tipo... Sabe pastel de palmito, que geralmente eles fazem um creme junto com palmito? Eu fiz tipo isso. É e fica uma delícia recheio da coxinha. Sim. Aí eu boto. Não quer dizer que é vegano que tem que ser ruim, não quer dizer que se fosse fitness tinha que ter sido ruim também, né? Dava pra. Alho e cebola não engordam, né? Então. Exato. Sim. Né, que eu digo a nomenclatura sempre costuma estragar. Fitness, gourmet, esse tipo de coisa. Não perde a costuma dar graça muito da certo. coisa, gente. Coxinha de piqui é gostoso. Não fazem coxinha, que faz mais risolezinhos, mas com a mesma massa, né? De piqui. Sim. Uma perfeição. Ah, na massa, assim, coloca tipo como se fosse batata Não, e recheio. Um Um recheiozinho, fica uma delícia. Giló. Gosto, giló cru, com bastante limão e sal e Nossa. azeite. Ou giló um cozido. gosto interessante. Cru. Giló eu comia desde a infância, inclusive. O meu padrasto, ele sempre fazia, né? Ele tinha costume. Não tinha nada que eu negava. Eu acho que dessa lista é a única coisa que eu não sou muito chegado. Me prometeram que um giló... Inclusive deve ter sido desse bar, Dimitra. Um giló que é fritinho, que é uma delícia com cerveja e tal. Falaram que isso é uma delícia. Isso eu nunca comi. Giló com fígado, você já comeu? Também não. Geralmente comi, fica muito bom. Assim, pra boteco, então é perfeito comida de boteco. Eu comi lá no Mercado Municipal de Belo Horizonte uma vez, bem gostoso. Minas pra comida de boteco é maravilhosa, né? Sim. Minas é complicado, né? Cara com comida. Qualquer uma. E você falou de giló com limão, eu tenho a teoria de que se você colocar limão, azeite e sal em qualquer coisa, dá pra comer. Sim. Inclusive as proteínas de soja eu só como por causa do ácido. Que se a gente jogar o ácido, tira aquele ranço da soja, né?
Aquele gosto característico. Depois coloca muito alho, muita cebola, coentro de bolinha que a gente coloca aqui em casa, que na região usa. Pronto, é tudo menos proteína. Tem só a textura lá e a gente come alho, cebola e coentro. Você ferve no vinagre ou você só deixa de molho na hora de hidratar? Ferve no vinagre e dá uma tratadinha. Olha só. Já fica a dica. Ser vegetariano, não conhecia isso, não. Fica como se fosse uma carne moída, só que ela é um pouquinho mais ácida. E não uma acidez ruim. Sim. É uma acidez boa. Aí dá pra pôr vinagre ou limão. Picles. Picles eu como, mas eu não... sabe? Dobradinha, pra fechar. Nossa, eu amava fazer dobradinha com feijão. Muito bom. Sim. É uma delícia. Sim, nossa, meu Deus. Como eu gosto disso. A Aline não devia comer tudo isso, não, né? Eu imagino a Aline. Eu acho que ela foi bem, inclusive. Eu não lembro. Eu acho que teve uma coisa que ela... Acho que ostra, se não me falha a memória, e jaca. Acho que eram esses dois. Dobradinha ela também não gostava, Ricardo, se eu não me engano. A Aline também gosta muito de cozinhar, né? Quem gosta de cozinhar, às vezes é mais livre um pouquinho no paladar. Tem tanta a Aline gosta de cozinhar, ela destrói nas coisas que ela faz. Nossa, muito. Eu fico doido pra um dia visitá-la só pra comer a comida dela. E a disposição dela também é uma coisa doida, né? Eu já mandou a receita que ela tava fazendo, sei lá, fez 18 coisas ontem. Eu falei que só ontem ela cozinhou mais do que eu cozinhei em 7 meses aqui na minha casa. Ela aproveita, né? Faz bastante de uma vez, bastante coisa. Sim. Vamos lá. No seu café, vai açúcar, adoçante ou é purinho mesmo? Adoçante. Não consigo tomar café puro até hoje. E é muito adoçante. É aquele adoçante que chega a ficar... Mas pra mim é bom. Mas você já tentou transicionar ou você nem liga pra isso? Eu já tentei experimentar o açúcar demerara. Aí acabou que... Não sei, eu acho que... Sabe aquela coisa que ficou por hábito de muitos anos já? E aí você só... Sim. Vira ali o adoçante de qualquer jeito e coloca e joga o café e começa o dia. Aí virou esse hábito. Eu nunca consegui nem pensar mais sobre isso. Ficou. Para fechar nossa última pergunta aqui, com qual podcaster você dividiria um PF? Olha, eu dividi um PF, que eu já até dividi, com a Luísa Braga, do lado Black. Não, Luísa é demais. Maravilhosa. Qual era esse PF aí pra gente já dar uma aprofundada, se você lembrar, lógico. Foi quando a gente foi pra São Paulo, a gente ficou na casa da Ira, inclusive, e embaixo da casa da Ira tem tipo um restaurante, padaria, eu nem lembro mais, não me vem à memória. Bom, então vamos pro nosso stop aqui agora, né? Deixa eu já abrir meu bloquinho. Dimitra, eu ainda um dia quero comer alguma coisa que a Ira faça. A Ira faz um baião de 2. Eu já vi as fotos, meu Deus. Cara. Esse baião de 2 dela, eu nunca comi, mas eu sempre vejo as fotos e agora eu vou estar fora do dia, vou ter que levar uma marmitinha de arroz e feijão. Mas baião de 2 vegano é ótimo também. Eu imagino que dá pra fazer umas substituições muito legais, inclusive. Sim, faz arroz, feijão fradinho, pimentão, abóbora, cortada em cubinho, gostoso. Um monte de coisa bom. Bacon bits, dá pra dar uma defumada, inclusive. Dá pra colocar muita coisa. Explica para mim esse negócio de bacon bits. Como é que é isso aí? Eu comecei a comprar isso pela internet e aí depois nunca mais eu parei de usar, são pedaços de proteínas de soja. Eles têm algum corante artificial, então ele é vermelhinho. Ele é bem pequenininho e aí, por exemplo, ele é defumado. Então, quando você coloca ele, por exemplo, no óleo e tudo mais, fica parecendo aquele bacon quando você já esgotou toda a gordura dele e ele fica todo pequenininho e crocante. É bem isso. Sim. Aí, pra emular um sabor melhor, às vezes eu pego... Eu não, meu marido que descobriu isso. Ele pegou o shiitake, cozinhou com esse bacon, depois escorreu e colocou no air fryer. E aí ficou parecendo... Sabe aquele bacon que a gente compra, que é as tirinhas? A pururuca. Sim. Pururucadinho. Aí colocou no air fryer, já tinha pegado o gosto desse bacon bits e o bacon bits no meio também. Aí depois ele bateu um sprayzinho de fumaça e ficou maravilhoso. Ficou sequinho. Na hora que você come, tem a textura do bacon frito e o sabor do bacon frito. Eu falei assim, caramba. E ele descobriu por acaso, foi testando. Muito bom. Pera. Seu marido trabalha com cozinha. Não. Ele, inclusive, um dos projetos dele da vida era fazer gastronomia. Nós dois aqui em casa somos curiosos. Rapaz. A gente inventa coisas, sabe? Nossa, mas o cara é ninja, não é curioso. Curioso sou eu.
imagina o método que ele pensou em fazer com isso. Primeiro vou hidratar o bacon bits com shiitake pra depois secar, pra depois ir na air fry. Rapaz, isso é meu. Eu não sei se foi no dia que eu tinha falado de vontade de comer bacon, aí eu tava... ele tava aqui pra dentro de casa e eu lá no quarto, no fundo, assistindo seriado e descansando, alguma coisa assim. Uhum. E bebendo vinho, inclusive. Olha aí. Aí ele falou, trouxe um tira-gosto pra você. E aí foi bem exatamente o que eu estava querendo. Se tivesse uma porção de batata frita, ia ficar batata frita com bacon perfeitamente. Olha aí. Tô com vontade de comer, tô com Nunca vontade de tinha virar ouvido vegano falar agora. também. Depois eu vou fazer o passo a passo pra vocês por escrito. Beleza. Então, o nosso stop ele é composto de 5 perguntas, né? E as respostas mais escrotas, mais Escrotas é Escrotas. ótimo, pá. ganham. Então, a pergunta número 1 é: sabor de pizza da pizzaria Bate-Papo. Você conhece a pizzaria Bate-Papo? Não. Ah, não, agora vai ter que A pesquisar. pizzaria Não, tem que Bate-Papo pesquisar no Google. é uma pizzaria, vai ter que dar uma Já googleada. tô A aqui, ó. pizzaria Bate-Papo é uma pizzaria que ela ficou famosa pelas pizzas bizarras. Tem uma pizza que tem um pneu no meio da pizza, assim. Tem uma pizza que tem um extintor, tem uma Frango pizza que assado. tem um engradado de Ah, cerveja. já tô vendo aqui, ó. 23 momentos que a pizzaria Bate-Papo foi longe demais. É isso. Caramba, chocolate no meio com batata palha. Meu Deus! Tem um frango com assado, confete. tem uma criança. Um frango assado, uma abóbora, um pedaço de queijo, Traquinas, churrasco, um peixe assado. Engradado de Skol. Coca-Cola, Um pudim. cerveja, sushi, Pudim. joelho de porco, eu acho, assado, não sei. Costela Não assada limites pra e pizzaria vinagrete. Entendi, agora pode continuar. É, então é isso. Então a primeira pergunta é: sabor de pizza da pizzaria Bate-Papo. Fala aí. Você tem opções aí? Ou eu posso... Não, é o stop, é o stop. É o stop. A gente vai fazer as 5 perguntas e o Ricardo vai sortear uma letra e a gente escreve, Ah, tá, beleza então. né? A segunda pergunta é: comida de quarentena, né? Deixa eu só Essa é escrever de pizza boa. Bate-Papo aqui. Aham. Tem que lembrar em quarentena, quando a gente ficou naquela época sem mercado, sem nada. Estocando em comendo papel higiênico. Papel higiênico com sal, né? Molhinho de álcool em gel. Então, terceira pergunta. Pimenta no cu dos outros é? Quarta pergunta. Passei vergonha porque tomei um porre de? E a quinta e última pergunta. Vomitaram no trem. Era só macarrão e? Bom, então vamos sortear a letra aqui no meu programa super. Um algoritmo complicadíssimo aqui. Vamos lá, 3, 2, 1. A letra é B. Podemos começar 3, 2, 1 e Vai. valendo. Stop! Ai! Ok. Me faltou um. Aqui também faltou um. Ai, vai, Ricardo, você canta aí Vamos lá, as então. perguntas. Sabor de pizza da pizzaria Bate-Papo. Eu coloquei botijão de gás. Eu coloquei bola de futebol. Eu coloquei Bruna Marquezine. Gostei da do Caio, na sinceridade. Comida de quarentena, eu coloquei biscoito traquinas. Não tô comendo, mas coloquei, sei lá. Eu coloquei bolo de pão, porque tudo na quarentena envolve pão. Eu coloquei bolo por causa do B e bolo de pão. Eu coloquei batom com barbecue. Bate aquela fomezinha e tal. mas aí é uma larica diferente. Dá aquela mordida no... Nossa. Vamos para a terceira. Pimenta no cu dos outros é bom Bom. demais. É. Eu não consegui escrever. Eu tava pensando em alguma coisa disruptiva aí pra ir ficar no Eu idioma também, high stakes. eu também fiquei pensando. Eu falei, mas eu quero é ganhar. Bom, se tu quer ganhar, então vai contar ponto. Vamos lá, vamos Não, voltar. não. Já tô. Passei vergonha porque também um porre de balalaica. Ih, empatou aqui então, porque eu coloquei balalaica com tangue.
E eu tava tentando lembrar o nome da balalaica e não vinha na minha cabeça, porque é real o sofrimento. Aí não teve, eu coloquei Budweiser. É um porre justo. Mas tranquilo. O de balalaica é muito melhor, gente. Quem nunca, né? É, a balalaicazinha com tangue limão, assim. Meu Deus. Quem nunca? Vomitaram no trem, era só macarrão e eu não coloquei. Faltou essa pra mim. Macarrão e Eu banana. coloquei macarrão e bolovo. Bolovo. Um bom vômito, um bom vômito de qualidade. Eu comi bolovo pela primeira vez, acho que em 2017, 2018, e gostei. Era gostoso? Nossa, é muito bom. Eu comi num bar lá em São Paulo, quando uma vez eu fui visitar. Falando em bolovo, nas padarias, acho que nas padarias colombianas que tem aqui, eles têm um tipo de bolovo que é um pouco maior e é tipo um PF dentro de um bolovo. Tem arroz, feijão, carne e alguma coisa. Nossa, que isso? É a pizzaria bate-papo do Chico. Eu juro pra você. Quando a Rosário me falou que tinha aquilo dentro, É o quê? Eu falei, eu não vou comprar isso nem ferrando, cara. Uma coisa que eu nunca comi, sempre tive curiosidade, não, talvez, mas se eu quisesse eu tinha comido. É aquele ovo colorido, aquele ovo azul, rosa, É não só sei um porquê. ovo colorido, cara. É um ovo cozido. É, mas por quê? Não, mas qual que é a história por trás do ovo azul? Cara, o bar já é um bagulho sem graça. Você dá cor pelo menos no ovo. E aquele Mas ovo de onde veio milenar isso? podre que fica... Tem aquele Ah. ovo também. Você comeria? Eu comeria. Ah, eu não comeria, não. Aquele tipo escabeche? Assim? Não sei, acho que é um Não. ovo envelhecido. Não sei como que é, mas eu sei que é um ovo envelhecido. Ah, Ele o ovo fica de 1000 preto. anos chinês? Exato, é. Aquele mesmo. Eu talvez comeria, assim, pra ver como é que é. É, eu também De comeria. boa. Ovinho de 1000 anos ali, que não é de 1000 anos, mas tudo bem. Podraço, assim. Dá até pra brincar, né? Você demorou 1000 anos esperando pra eu chegar, por que não comer, né? Então, Exato. Tem um prato agora que eu não vou lembrar de que país que é, alguma coisa assim, sei lá, do Sudeste Asiático, alguma coisa assim, que é tipo um ovo, é aquele ovo que era pra ser um pintinho, ele é meio fecundado, assim, tal, e eles cozinham e você come aquele ovo meio pintinho, meio Fetinho. ovo, sei lá, É um horrível. abortinho. É, nossa, melhor nome pra uma comida, pra ser chamativo, abortinho. Pesado. Ai, então acho que a gente acabou por aqui, né? Acabou Com alto, abortinho. acabou com o humor lá em cima, alto astral. Nossa, deu uma derrubada bem calma aqui agora. Não falamos de coxinha, se é o formato, se é o recheio. Que bom, né? Passamos um episódio em branco, pelo menos. Ainda bem. E olha que eu Ixi. tentei puxar, né? Um pouquinho. Ah, é verdade. Você ficou devendo. Você ia falar alguma coisa, você acabou Então falando de vamos guardar esse momento. me perguntando alguma Não, eu coisa. puxei da coxinha fitness, que não é coxinha, que eu vou ainda pegar, ela tá congelada ali no meu freezer, eu vou fritar pra ver se vira pelo menos algo próximo de coxinha, né? Não, Vamos não com vai essa virar, pergunta extra, então. É o recheio ou é o formato? Formato. Agora eu vou defender o formato. O Caio já não vai nem falar mais. Ele vai terminar o programa agora que ele já ficou revoltadíssimo. Não, tô revoltado, só que coxinha é os dois. Tipo, Mas aí vale também com carne de ressalvas. jaca, com vegana. ressalvas, eu fiz as mesmas ressalvas no programa É de Samuel. verdade. Desculpa, Com é verdade. ressalvas aos veganos que eles têm direito de comer coxinha de jaca, de Não tem glúten, opção. É a ressalva, só que a coxinha simularia, entre aspas, uma coxa de frango e ela deve ser recheada com frango. Com ressalvas aos vegetarianos e veganos, claro. Ah, então Fora isso, você vai lá no ragaço comer uma coxinha de, sei lá, de Calabresa. calabresa. Cara, não, aquilo é um bolinho em forma de coxinha. Então você aí que tá comendo sua coxinha do ragazzo escondido na sua casa, cuidado, o Caio pode estar atrás da sua porta. Aí, ó. Não vou tá, porque eu não vou nem chegar perto de quem faz isso. Ah, Ricardo, isso é muito chato, cara. Não. Cara. E aí, Dimitra, você prefere jaca, biomassa de banana, glúten ou essa proteína de soja? Então, a tal da biomassa ainda não comi, jaca também não, só tô na proteína de soja que é acessível aqui no interior. No mais, eu penso só, como é que é? Ser amigo dos grãos até ter acesso a essas coisas. Nem carne do futuro eu nunca vi. Eu sei que é muito caro, né? Nossa, é muito caro. E deve estar Voltei. empuxado Eu de acho que- químico também, né? Eu acho que assim, para um vegetarianismo, pensando assim, a pessoa só pensando individualmente, alguma coisa assim, eu acho que faz sentido. Pro veganismo, talvez nem faz muito sentido ficar comprando e financiando esse tipo de coisa, Eu acho né? que não, né?
Mas sei lá, talvez seja como transição, não sei, algo assim. Acho que aí rola também, isso, viu? Como você bem disse, né? Pro vegetarianismo talvez role, né? Pro cara que ainda quer sentir aquele prazer de ver sangue escorrendo, algo assim, sei lá. No caso daquele hambúrguer de sangue de beterraba. E o tipo de mercado, o tipo de consumidor, ele já diz o lugar que vende, né? Por exemplo, aqui em São Paulo só vende tipo de Pão de Açúcar, esses lugares assim mais no centro e tal. Então é pra quem tem mais, né, disponibilidade financeira. Já é um recorte de... Sim, exato. Não, aqui perto da minha casa nem existe. Aqui perto da minha casa, eu sempre falo que o hortifruti do mercado aqui diferente de cá, que o Atacadão, ele vende só batata, cebola e alho. É basicamente. E tem banana, sabe, de fruta. E ele é tipo um mercado enorme, ele só tem isso. Eu acho que todo vegetariano deveria conhecer comida culinária colombiana e venezuelana, pra conhecer arepa, patacón, esse tipo de coisa. Assim. Arepa é bom demais, muito gostoso. E patacón também. Tudo que é frito é bom, né? Ai, eu fiquei com fome agora, depois desse episódio. Então, é isso, Dimitra. Eu e o Ricardo, né, nós agradecemos a sua participação aqui ao Na Pressão. Espero que não tenha sido tão doído, né, nossos julgamentos. Ai, foi super gostoso. E dá todos os seus jabás. Agora aqui o momento é seu para você distribuir o jabá. Enfim, gente, pra quem ouviu aí as peripécias da minha transição ainda pro veganismo, eu sou a Dimitra Vulcana, vocês vão poder me ouvir lá no Doutora Drag no YouTube, se vocês gostam de YouTube, mas se vocês não gostam, dá pra você me ouvir também no podcast Hora Queer. No mesmo feed do Hora Queer, a gente tem os episódios tanto do Doutora Drag quanto do Hora Queer, então um só feed, 2 podcasts pra vocês. E muito trabalho pra gente, mas a gente faz com muito carinho, a gente gosta de fazer, né? Então a gente faz com muito carinho. Fica o nosso agradecimento aí também, né, Caio, pela presença da Dimitra aqui hoje, ter conversado com a gente. Esse podcast que a gente demorou pra gravar, mas ficou muito bom, no final das contas. Eu amei. Que bom. A gente tem sempre um medo de afastar as pessoas, meio que assustar, assim. Isso. Então fica o meu abraço aí também, o meu jabazinho, o jabazinho do Caio. Ouçam os nossos podcasts, aquele abracinho sempre e é isso. É isso tchau. aí, gente. Um abraço e até mais. Tchau. Fechou. Ai, gente, foi um prazer gravar com vocês. Ai, eu tenho que fechar minha gravação aqui, peraí.